Olá, pessoal. Voltando aqui à última parte das aulas de Shell, eu vou compartilhar aqui a aula para vocês poderem acompanhar. A gente volta aqui identificando uma lista de comandos. Uma lista de comandos, ela serve para executar uma série de comandos e aqui a gente usa os operadores relacionais e ou, tá? Então, se você tem uma lista de comandos e todos eles estão separados pelo operador relacional e, ele vai executar o próximo comando somente se os comandos anteriores foram executados com sucesso. E ele executa enquanto cada um desses comandos retorna true. Caso algum comando não execute com sucesso, ele para a execução daquela lista. No caso da lista OU, ele funciona como é exatamente a avaliação do operador relacional OU. Ele executa o próximo comando apenas se todos os anteriores executam sem sucesso. Caso algum comando execute com sucesso, ele para a execução, tá? E executa enquanto o comando retorna falso. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Primeiro com a lista E, aqui eu tenho a sintaxe, comando 1, E, comando 2, E, comando 3 e por aí vai. Aqui ele tem uma verificação de arquivo, né, de existência de arquivo, usando o comando touch. Ele verifica se esse arquivo existe. Se esse arquivo existir, ele não precisa criar, senão ele cria esse arquivo, tá? E ele vai remover o arquivo F2 com confirmação. E aí o que ele faz? Ele faz um teste aqui, e esse teste tem vários e's, onde ele faz a avaliação de uma lista de comandos, uma lista de testes, e ele usa o E para poder dar continuidade, dar sequência aos comandos. Então, aqui ele pergunta se F1 é um arquivo regular e se ele tem aqui a execução do hello, né, do echo, nessa echo hello, isso aqui vai retornar verdadeiro, porque, na verdade, ele está ecoando uma string. E aqui ele faz a validação da existência do arquivo F2. E nesse caso, como você já tinha removido anteriormente, esse teste aqui vai dar falso. E aí ele não vai executar esse eco. Então ele vai parar a execução de cada uma desses comandos aqui, né? Porque esse aqui é um teste, é um comando teste, esse aqui é um comando de exibição, e aqui é outro teste, e aqui teria outra exibição. Então ele vai parar, não vai executar esse eco, porque esse teste aqui vai retornar falso. E como ele retorna falso, ele vai executar o else, que é ecoar essa string aqui, tá? No caso da lista OU, o que ele faz? Comando 1, a sintaxe dele é comando 1, ou comando 2, ou comando 3 e por aí vai. Aqui ele remove o arquivo F1, né, sem confirmar. E aqui ele vai fazer a validação usando a lista OU, tá? Então aqui ele pergunta se o F1 é regular, ele vai dar falso, porque ele já não existe mais. Echo hello, ele vai executar, vai dar verdadeiro, e esse comando aqui ele não vai executar mais. Então ele para nesse echo hello. E aí, como esse caso aqui ele retorna verdadeiro, o then vai ser executado, vai ser o ramo executado, e aí ele vai ecoar a string in if, tá? Você pode misturar listas e ou, tá? E aí você tem que identificar de fato quais são as execuções e quais são as condições de retorno de cada um dos comandos que estão dentro dessa lista entre esses operadores, tá? Então, lista E, ele geralmente é falso, a menos que todos os comandos da lista retornem verdadeiros, então normalmente ele é falso. E a lista OU, geralmente verdadeiro, a menos que todos os comandos da lista retornem falso, tá? Aqui eu tenho uma lista onde eu misturo o operador E e o operador OU. Menos F
.profile, então ele pergunta se esse comando aqui, se esse arquivo é um arquivo regular. Aqui eu tenho a chamada da exit. Como esse comando, esse arquivo aqui, ele existe, ele vai executar o exit 0. Tá? Se esse arquivo não existir, ele vai executar o exit 1. Eu tenho a condição de blocos de comando que eu posso usar para permitir construir uma lista de comandos que vão ser executados sequencialmente. Então, esses blocos são usados para eu colocar vários comandos. Eu posso abrir chaves em qualquer lugar dentro do meu script e eu tenho aqui uma lista de comandos que serão executados. Tá? Eu tenho também a definição de funções dentro do shell. Eles facilitam a escrita de programas grandes porque eu posso definir funções que fazem determinadas atividades específicas. Tá? As funções são mais rápidas e a passagem de parâmetros é mais simples, porque os parâmetros que eu uso dentro de uma função são os mesmos que eu passo na chamada de um script, né, na linha de comando. Como é que eu defino uma função? Eu tenho aqui o nome dela, abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, comandos, fecha chave. É sempre dessa maneira. Aqui eu tenho um exemplo de uma função que ela simplesmente ecoa essa string. Tá? Normalmente eu tenho que declarar as funções antes de eu usá-la. Aqui eu tenho a parte principal do meu script. Eu inicio o script por aqui e aí eu chamo a função. Tá? Aqui tem a chamada dela, ela vai ecoar essa string e depois eu tenho a chamada desse comando echo, ele imprime o fim do script e termina a execução. A passagem de parâmetros são, os parâmetros, no caso, né, são dados através dos parâmetros posicionais, que são o $1, $2 e por aí vai, ou então aquele dólar asterisco, dólar jogo da velha. Todos eles são parâmetros posicionais e são parâmetros que podem ser usados dentro de uma função. Então, quando a função termina, os parâmetros posicionais são restaurados ao valor inicial, se você não fez nenhuma alteração no valor deles dentro do código da função. E eu tenho aqui também o comando return, que retorna valores, tá? E normalmente ele retorna valores numéricos. Aqui eu tenho uma função, sim ou não. Essa daqui é a definição da função. Ela coloca que seu nome é $asterisco. Ele pergunta essa aqui para o usuário. Enquanto for verdadeiro, e essa expressão aqui eu posso usar dentro do script, porque isso aqui para ele tem o valor equivalente a verdadeiro. E aí o que ele faz? Ecoa entre sim ou não, ele lê a variável x e depois, através de um case, ele identifica o que foi lido. Se o sim, retorna 0, se ele ou não, retorna 1, e caso contrário, responda sim ou não. E ele continua nesse while aqui até ele retornar um sim, ou um não, ou um S ou um N. Tá? Então, aqui ele retorna um valor numérico, 0 retorna um valor numérico 1. Aqui ele identifica no programa principal os parâmetros posicionais, ele exibe a lista dos parâmetros posicionais originais, né, que foram lidos na chamada daquele script. Aí ele pergunta se essa função com esse parâmetro aqui, é a chamada da função, né, que ele está lendo aqui. Então, ele escreve essa string, olá, e aqui ele exibe o nome da pessoa. Se não, ele exibe esqueça e finaliza. Tá? Então, aqui eu estou fazendo a passagem do parâmetro, que é esse valor aqui, $1, que é passado através da chamada do script. Bom, eu tenho dois tipos de comandos. Tem os comandos normais, que são aqueles comandos que vocês aprenderam nas aulas anteriores, executados a partir do prompt do shell. Tá? E tem os comandos internos, que são comandos que podem ser executados dentro de um script. Tá?
comando while, por exemplo, é um comando built-in ou um comando interno. Eles não podem ser invocados externamente, tá? Então, nesse caso aqui, os comandos internos são mais eficientes. Quais são esses comandos? O break, continue. Para quem conhece a linguagem C, isso aqui é muito fácil, porque são comandos que funcionam da mesma forma que o break e o continue dentro de uma sequência lá, dentro do while, dentro de um comando iterativo. O echo, o eval, que é a avaliação de expressão, o exec, que é para executar um comando, o exit, que aqui retorna um determinado valor, que é a condição de retorno do script, o export, que serve para você exportar variáveis que você está definindo na execução daquele script, o expr, tá? Que é semelhante a essa utilização que a gente viu no exemplo anterior, o printf, que gera uma saída formatada, o return, o set, o shift, que é um determinado valor e faz o deslocamento dele, o trap e o unset, que é o contrário do set. O set identifica determinados valores e o unset volta à versão original dos valores. Como é que você faz uma execução de comando que é um comando externo ou que é um comando normal utilizado dentro do shell? Você usa $, abre parênteses, comando, fecha parênteses. A gente já viu ali o exemplo dentro de um script onde eu fiz isso aqui, tá? Então, nesse exemplo aqui eu tenho echo, o diretório atual é PWS, que é PSW, que é uma variável de ambiente, tá? Então, essa variável aqui vai retornar o seu diretório atual. Echo, o usuário atual e aqui eu estou usando a execução do comando whoami dentro dessa construção, $, abre parênteses, fecha parênteses, tá? O resultado é uma string que ele vai utilizar aqui e o resultado não é um estado de retorno. Normalmente, ele captura o resultado da execução como sendo uma string e coloca numa variável ou exibe através do comando echo. Aqui, no caso, ele está exibindo. Você tem também a alternativa ao ESPRI, que é uma variação de expressão, que a gente já viu no exemplo anterior, que é $, abre parênteses, e aqui eu tenho a variação da expressão. Fecha parênteses, fecha parênteses. O ESPRI é um comando que executa exatamente da mesma forma, só que ele invoca uma nova shell para poder executar essa expressão. Então, ele é considerado um comando lento, já que isso aqui é feito automaticamente dentro do script. E o expr, ele tem que chamar um shell para ele poder ser executado e retornar um determinado valor, que é o valor resultado daquela variação da expressão. Então, nesse caso aqui, eu tenho x igual a 0, while, conteúdo de x diferente de 10, do echo, ele vai exibir o valor de x, e aqui ele vai incrementar o x com mais 1. Tá? Isso aqui é exatamente igual a fazer o uso de x é igual a essa crase aqui. O ESPRI tem que estar entre crases, que é para ele poder abrir o shell, executar essa expressão e retornar o valor para poder atribuir ao x. Tá? Por isso que ele tem que vir entre crases. E depois ele finaliza o while e finaliza o comando, o script. Essas daqui são expressões que você pode usar dentro de ESPRI ou dentro de uma expansão aritmética. Você pode usar qualquer um desses operadores e você pode usar essas expressões aqui também, tá? Que vai retornar um determinado valor, que é 0 ou 1. Isso aqui é uma variação de operador relacional e aqui eu tenho o E lógico. Eu tenho o E lógico, né, que faz o seguinte, ESPRI1, ele retorna ESPRI1, se ESPRI1 é diferente de 0, senão ele retorna ESPRI2. E aqui é 0 se qualquer expressão, ou ESPRI1 ou ESPRI2, for 0, senão ele retorna o valor de ESPRI1. Era isso, pessoal. Esse aqui é um curso rápido de introdução ao Shell e vocês podem procurar nos livros que foram dados como referência, nesses livros aqui, mais exemplos, mais informações a respeito dos comandos.
ok?